Olá, meu nome é Omaro, seja novamente bem-vindo ao Morgatório do Pássaro. Seres humanos, temos algumas diferenças aqui. Eu viajei, cheguei em casa e meu quarto estava todo mexido. Modificaram os móveis aqui e a mesinha onde eu usava para colocar a câmera foi deslocada. Agora eu coloquei a câmera num tripé, estou mais próximo da parede, onde tem esse adesivo do pássaro aqui. E coloquei dois aparelhos na boca. Tem esse da frente, que vocês podem ver. E tem um que fica atrás dos dentes, colado no palato duro, que serve para corrigir mordida profunda. A minha voz está escrota, vocês vão me zoar, vão se desconcentrar um pouco, mas eu acho que ainda dá para entender o que eu estou falando. Eu quero falar novamente sobre aborto. Eu sei que eu já falei sobre isso 2 vezes, mas dessa vez tem 2 assuntos extras, né? E isso envolve falar sobre aborto também. Por quê? Um amigo meu levantou um questionamento moral lá no Facebook. E aí eu fiquei pensando sobre isso, achei interessante. Quero compartilhar essa reflexão com vocês. E quero que vocês, aqui na barra de comentários, continuem com esse debate. Parafraseando o que ele disse. Em termos de moralidade, por que alguns esquerdistas consideram o aborto um gesto mais aceitável que a venda de bebês? E aí que tá. São 2 atos que envolvem uma aprovação ou reprovação moral, certo? E é fato que para muitos esquerdistas, uma galera com pensamento mais progressista, considera o aborto um ato moral, válido e que deveria ser legalizado. Mas quando se fala em venda de bebês, eles consideram imoral e tudo mais. Eu já fiz um vídeo sobre isso, não dentro de um viés ideológico, mas dentro de um viés biológico, né, onde eu falei sobre a formação do cérebro. Eu vou colocar o link para esse vídeo aqui do lado e vou colocar o link aqui na barra de descrição também, porque se você está vendo pelo celular, esses links que a gente coloca aqui na tela, eles não funcionam, né? Então você tem que abrir a barra de descrição aqui e assistir esse vídeo aí, esse primeiro vídeo que eu fiz sobre aborto. E eu deixei bem claro que o meu posicionamento quanto ao aborto depende de critérios técnicos, científicos, biológicos. E isso tem a ver com a formação do cérebro. Veja bem, sem cérebro não existe identidade. Sem o cérebro não existiria a personalidade do Omaro, dessa pessoa que te fala, nem você aí do outro lado, com todas as suas características intelectuais, psicológicas, que vão formar o seu caráter. Enfim, sem o cérebro você não seria quem você é. O cérebro forma o indivíduo. O cérebro é quem diz se existe uma pessoa ou não ali. Então, se eu cortar meu braço aqui, eu vou continuar sendo o Omaro. Se cortar a orelha, o nariz, se arrancarem meus olhos, minhas pernas, se mutilarem meu corpo, eu continuarei sendo psicologicamente, intelectualmente o mesmo indivíduo. Mas se você abrir minha cabeça, mexer no meu cérebro e der um tiro, alguma coisa que altere a massa encefálica, você vai ver que eu vou ter modificações no meu comportamento. Posso ficar mais agitado, posso ficar mais calmo, posso não conseguir mais falar, não conseguir mais lembrar das pessoas. E quem seria eu sem a minha memória? Se você deletar a minha memória, boa parte daquilo que eu sou, ou quase tudo do que eu sou, simplesmente vai deixar de existir. Em resumo, o cérebro é o indivíduo, o cérebro é a pessoa. Então, quando se fala de aborto, vem essa questão aí para mim, né? Para mim, o cérebro vai determinar se ali tem um ser vivo ou um indivíduo. Entre a 12ª e a 16ª semana de geração, o córtex cerebral se forma. Então, para mim, antes da formação do córtex, nós temos um ser vivo que não é um indivíduo. E a partir da formação do cérebro, a partir da concretização da formação do córtex, nós temos um ser vivo que é um indivíduo. E ele já tem consciência, ele já tem um cérebro funcionando, dando as características daquele ser, né? Então, a partir daquele momento, eu acho que deve ser respeitada a questão dos direitos e a questão da dignidade. A partir do surgimento do córtex, vem a pessoa, com a pessoa, o respeito à dignidade. Então isso é um divisor de águas para mim. A partir do momento que essa dignidade deve ser respeitada, eu acho que o aborto já não deve ser mais praticado. Então eu sou a favor do aborto até a formação do córtex e eu sou contra o aborto após a formação do córtex, porque para mim ali já tem um indivíduo com vontade própria, com consciência própria e a vontade da mãe, do pai não prevalece mais sobre as vontades, sobre a dignidade
daquele indivíduo. Antes da formação do córtex, o que prevalece é a vontade dos pais, especificamente da mãe. E aí vem a questão da venda, né? Vamos supor, eu engravidei, quero vender meu filho. E aí, pode ou não pode? Galera, eu vou manter a mesma linha de raciocínio. Se eu acho que a dignidade da pessoa deve ser respeitada após a formação do córtex, após a formação do cérebro, com relação ao aborto, deve ser respeitada a mesma lógica com relação à venda de bebês, à venda de crianças. Veja bem, até antes da formação do cérebro, você pode abortar, vender aquele feto, doar aquele feto para uma pesquisa, qualquer coisa. Faça o que quiser. Agora, formou-se o cérebro, o córtex está pronto, você não deve mais nem abortar, nem vender aquele indivíduo. Então esse seria o resumo do pensamento, só que começam a surgir alguns questionamentos, algumas complicações, e vamos a eles. Por exemplo, nasceu a criança e os pais eles são incapacitados de criar ou de conduzir ali a educação daquela criança, por algum motivo. Seja porque o pai é um criminoso muito perigoso, o pai e a mãe não têm condições psicológicas para criar, ou porque eles têm uma situação de pobreza tão extrema, mas tão extrema, mas tão extrema que não seria justo, não seria digno para aquela criança viver naquelas condições, né? Tipo, não ia ter como comer, provavelmente ia morrer de desnutrição, ou com alguma doença. Chega-se o segundo questionamento aqui. Por que então é moral, por que então é moralmente aceitável você doar essa criança para um orfanato, mas não seria moralmente aceitável você vender aquela criança? Aí nós vamos para a questão do comércio, né? Quando você doa aquela criança, esse gesto ele tem um significado diferente de vender. Parece a mesma coisa, mas não é. A doação ela se foca exclusivamente a doação para um orfanato, né? Ela se foca exclusivamente na preservação da dignidade daquele indivíduo. Vai para o orfanato para preservar a dignidade, para não apanhar do pai que é maluco ou da mãe que também é perturbada. E se não tiver ali o avô, um tio, alguém da família que possa cuidar, aí vai para o orfanato para preservar a dignidade da criança. Mas quando você estipula um preço e vende aquela criança, gera um comércio de pessoas. E quando você vende um indivíduo contra a vontade dele, ou quando aquele indivíduo é jovem demais para poder decidir se quer ou não ser vendido, isso fere a dignidade daquela pessoa. E aí a gente vai para um terceiro questionamento aqui. Mário, você então é contra dois aspectos. A prostituição, que é quando a pessoa aluga o seu corpo, né? E você também é contra a venda de órgãos, tipo barriga de aluguel. Qual é o meu posicionamento com relação a isso? Porque uma coisa puxa a outra aqui, né? Eu acabei de afirmar que eu sou contra os pais venderem os filhos, mesmo que aqueles pais não tenham condições de criar, porque isso vai ferir a dignidade daquela criança. Então qual é a diferença disso para a prostituição, por exemplo? Porque lá na frente a prostituta vai vender o corpo dela. Então seria mais ou menos uma contradição que eu estou fazendo aqui, porque eu sou a favor da prostituição. Eu acho que a mulher ou o homem deve ter o direito de vender o seu corpo para um ato sexual, por exemplo. Mas eu não acho justo vender a criança. Qual é a diferença? A diferença é que a prostituta, o prostituto, sei lá, o garoto de programa, ele é um adulto consciente que quer livre e espontaneamente vender o seu corpo. A criança, ela não sabe ainda decidir o que é certo e o que não é para ela, e ela não decidiu por vender ou não o seu próprio corpo. Então, o gesto de comercializar, ele banaliza a dignidade e ofende a dignidade daquela criança. Mas o gesto de doar a criança para um orfanato não vai nessa ofensa, não traz essa agressão à dignidade, porque ele se limita em preservar a integridade física, intelectual, a saúde da criança. Então há uma diferença sutil, mas existe. Doar é um gesto de preocupação com a criança, e mesmo que ela não queira ser doada, você vai colocar uma certa coercitividade aí, Mas é a mesma coisa para uma pessoa que está acidentada no meio da rua. Você não vai perguntar se ela quer ser socorrida ou não. Você vai
chamar um médico, um socorrista, um brigadista, sei lá, um bombeiro para ajudar aquela pessoa. E mesmo que ela esteja inconsciente lá, é moralmente aceitável que você preste um socorro invasivo àquela pessoa. Sei lá, o bombeiro não vai pedir permissão para tocar no corpo da pessoa, para fazer respiração, para fazer os primeiros socorros. Ele vai fazer aquilo contra a vontade da pessoa. E é moralmente aceitável porque é um gesto que está se preocupando com a vida, certo? A mesma coisa é a doação, sei lá, é um gesto de preocupação para preservar a integridade daquele indivíduo. Mas quando você comercializa, você atribui valor, e não apenas um valor, você atribui um preço contra a vontade do indivíduo. E eu acho que isso ofende, desde que a pessoa não queira, né? Se é um adulto consciente, ele quer se vender, ok. Mas eu também não sou extremista nesse ponto, né? É aqui onde eu vou colocar os meus limites, e eu quero deixar bem claro que esses são limites meus. Aqui entra a minha moralidade, aqui entra a minha subjetividade, colocando os limites que eu aceito como certos para a venda do indivíduo. Prostituição, por exemplo. Prostituição é um tipo de venda que eu acho aceitável. Barriga de aluguel. Eu acho que a barriga de aluguel, ela já gera um nível de agressão para o corpo da mulher que está vendendo ali a barriga dela. É preocupante, mas eu acho que se a mulher quer vender a barriga dela, que não é a mesma coisa que vender o filho, né? É diferente, porque o pai que vende o filho está vendendo uma vida que não lhe pertence. A mulher que está fazendo barriga de aluguel, ela está alugando a própria barriga, ela não está vendendo nada dos outros, ela está usando o que é dela. Então eu acho aceitável. Existem riscos, eu me preocupo com esses riscos, mas eu ainda acho que a liberdade da mulher, do indivíduo ali, ainda é maior do que os riscos, né? Aí vem a questão da venda de órgãos. Se fosse só a questão da liberdade e tudo mais, eu seria a favor da venda de órgãos. Mas não é só isso. No mundo real, não é só essa questão ideológica da liberdade que vai prevalecer. Existem aspectos práticos, aspectos da realidade da vida daquela pessoa que vão influenciar ela a vender um órgão. Não é assim, porra, vou vender um órgão, vou usar a minha liberdade para vendê-lo. Não é isso que acontece. Não é só liberdade que pesa na balança. É necessidade que também pesa. Uma pessoa muito pobre não ia vender o seu órgão simplesmente porque ela é livre para fazê-lo. Ela ia vender um órgão porque ela precisa, entendeu? Então ia gerar uma situação de exploração, da qual eu já acho que a degradação, o contexto desfavorável, iam pesar negativamente numa proporção maior do que a liberdade do indivíduo, certo? Numa sociedade muito pobre, pessoas que estão ali muito necessitadas iam vender os seus órgãos não por serem livres, mas por serem miseráveis. Eu não defendo a liberdade quando a liberdade se torna uma arma contra o próprio indivíduo. Uma destruição que foge à própria liberdade. Porque aí entra um paradoxo de liberdade. Se o indivíduo tivesse boas condições econômicas, ele não faria aquilo. Então é de se pensar se ele realmente está sendo livre vendendo aquele órgão. Porque quando uma situação de extrema necessidade, ele já não fala mais por si. O cara, ele está falando em nome da desgraça que está acontecendo, certo? Então ele está muito mais induzido do que... Tem uma palavra que me fugiu agora. Espontâneo. O gesto de vender o órgão em situação de extrema pobreza é um gesto muito mais induzido do que espontâneo. E há de se questionar se isso é liberdade de fato. Ao meu ver, é uma liberdade viciada. É uma liberdade totalmente influenciada e conduzida pelo contexto. Então eu não sou a favor da venda de órgãos. Mas aqui é onde entra o meu limite que eu tinha falado naquele momento. Por quê? Porque a venda de órgãos gera um certo dano para o corpo daquele indivíduo. E aí, neste caso, eu estou colocando a integridade do indivíduo valendo mais que a liberdade. Mas na questão da barriga de aluguel,
com os meus critérios, os meus limites, eu achei que a liberdade vale mais que os riscos à integridade física. A prostituição também oferece riscos à integridade da pessoa que está se vendendo ali. Mas nesse caso eu também coloquei a liberdade acima da integridade. Então você vê aí que é uma questão completamente minha, é subjetividade minha. São os meus limites, né? Prostituição tem risco e tem liberdade. Para mim valeu mais a liberdade. Barriga de aluguel tem riscos e tem a liberdade. Para mim valeu mais a liberdade. Mas a venda de órgãos tem os riscos, tem essa questão dos danos, o induzimento, né? Porque esse argumento do induzimento e da liberdade viciada serve para os outros dois casos também. A pessoa pode ser pobre, muito pobre, e acabar se prostituindo porque não tem como ganhar dinheiro de outra forma. O argumento da liberdade viciada se aplica nesse caso também. Você vê aí que eu tenho limites diferentes, né? Onde eu sei que a pessoa pode ser pobre o suficiente para chegar ao ponto de não ter outra alternativa e acabar se prostituindo. Eu sei disso. Mas eu acho que a prostituição não é tão degradante quanto vender órgãos, então eu aceito. Desde que haja uma regulamentação profissional para isso, cuidados com relação à saúde pública mesmo. Bom, em resumo, seria isso. Em um resumo bem prolongado, que eu falo pra caralho. Mas eu quero saber o que vocês pensam. E aí? Qual é a sua posição moral em relação a vender crianças? E eu coloquei aqui uma diferença moral também entre doar a criança e vender a criança, né? O que vocês pensam sobre isso? A mensagem de hoje era essa. Eu fico por aqui. Um forte abraço a todos. E falou!